é fundamental para a equipe, não só pela questão de ter uma boa estrutura, mas fundamental para que a equipe realmente tenha uma mídia interessante para a questão estadual, a própria questão nacional. Vários atletas, na verdade, e alguns atletas que a gente estava conversando, que enfim, às vezes a gente esbarrava em uma negociação ou outra, quando eles viam as imagens do que era a Fazenda, de como foi a própria narração do Gabriel, de como foi feito o ano passado, toda essa questão de mídia, os atletas já se empolgam na hora de ver. Tava comentando até agora com o próprio Paulive, né? Paulive nos deixou, acabou acertando com o Camboriú, né? Mas ele justamente falou exatamente isso. O que ele falou? Não, lá não sei como é que vai ser, porque lá não tem essa transmissão. Lá não tem essa visibilidade que o atleta também tem que ter. Porque não é uma modalidade que tem a todo instante na televisão. Pô, a gente teve ali a transmissão aberta da final da Liga, mas foi a única partida de futsal em televisão aberta. Então, assim, essa possibilidade de o atleta estar mostrando, sei que o Luan, que a família dele está assistindo lá no Ceará. Então, assim, isso aproxima demais, não vou dizer nem só a família, aproxima demais, que nem o Gabriel falou, a comunidade do projeto. A comunidade se sente parte integrante do Fazenda Futsal. E nós chegamos a fazer, né, Gabriel, o reencontro da família do Nani com ele na quadra, com a surpresa, algo bem legal, né? Sim. Essas coisas foram incríveis. Eu até queria emendar e perguntar pro professor Cornel a respeito da diferença da torcida, né? E não só pela questão da empolgação, mas também quando tem um ginásio lotado, quando tem essa comunidade envolvida. Dando um exemplo, 2021 eu fiz lá no Mineirão a final da Copa do Brasil, quando o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense. E eu percebi uma coisa naquele time do Cuca de 2021, que o time literalmente, taticamente, jogava junto com a pressão da torcida, né? Parece que a torcida aumentava o som quando a bola estava no meio e era um barulho ensurdecedor quando está perto da área. Eu queria te perguntar qual o fator de diferença de um ginásio lotado para uma equipe de futsal ou de futebol, e sobretudo para o Fazenda. Um outro exemplo que eu dou, por exemplo, o Coritiba. No ano passado, alguns jogos que a gente fazia pelo nosso canal, aqui o canal do Carrica, que eu percebia fora de casa, Coritiba às vezes se apresentava de um jeito. Dentro de casa era de outro. Parece que a pressão da própria torcida era algo prejudicial para o Coritiba. O jogo contra o Cuiabá, Coritiba toma o primeiro gol, a torcida começa a pressionar, desestabiliza o emocional do time e tomou 2. Foi 3-0 com o Davidson dando espetáculo no da glória. E aí é um exemplo ao contrário, né? Quando o fator torcedor acabou sendo prejudicial por conta do mental. Então eu queria te perguntar como trabalhar com essa questão do fator da torcida, da pressão, como foi o ano passado, com as organizadas do Fazenda Futsal, tem os Guerreiros do Indião, o pessoal da Bola de Neve. Qual o papel desse torcedor em todo o processo de trabalho no decorrer do ano? Gabriel, eu acho que dá para te ilustrar muito bem essa tua pergunta nos nossos inícios de partida, né? Seja ele no primeiro tempo, acho que contra a Terra Boa, aqui na segunda fase, né? Com o ginásio inteiro lotado também, e com a torcida fazendo essa pressão, com o próprio Manuel, né? Nos 10 primeiros minutos, ali, 12 primeiros minutos, que a pressão da torcida, ela realmente causava um clima... criava um clima muito bom ali, e justamente isso passava para o jogador tinha uma intensidade ainda mais alta do que ele já entra, né? Mas você falou bem, ela pode ser prejudicial ou ela pode ser motivacional, né? Depende muito de como o atleta absorve isso. No futsal, a gente sempre fala assim, alguns atletas ainda têm uma dificuldade para trabalhar com isso. Porque tem alguns atletas que às vezes nunca jogaram com um ginásio com 2, 3 mil pessoas, e aquelas 2, 3 mil pessoas às vezes vão estar ali para justamente torcer, para criticar, para enfim, às vezes vão te xingar num momento ou outro, natural que aconteça, né? O jogador do campo não está nem aí, né? E existe também uma outra situação com relação ao futsal, que eu acho que é uma influência muito maior da torcida, que é a proximidade da torcida com o atleta. Né? No ginásio, às vezes a torcida está ali a 1 metro da quadra, 2 metros da quadra, diferente do campo, né? Que às vezes está o quê? 40 metros, 30 metros de distância, às vezes longe do campo em alguns estádios.
Então, a torcida ela pro mental do jogador, ela é um fiel da balança que a gente fala. Ela pode tanto colocar o atleta numa situação de desconforto, quanto numa situação de intensidade máxima ali, em que o atleta realmente vai junto com a torcida. E ano passado, acho que você visualizou em alguns jogos, né? Essa empolgação, né? Aquele início que tinha ali, aquela entrada que o pessoal fazia, então já gerava um clima ali que o atleta já entrava querendo dar 100% de quadro, para não dizer mais. Então é muito importante.